Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um bate-papo sobre estratégias quantitativas. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Feliz dia dos namorados a todos os namorados. São 17 horas e 36 minutos, começando um pouquinho antes, excepcionalmente hoje, para a gente ir embora antes, que a patroa está esperando em casa, né, para aquele jantarzinho à luz de velas, tomando um vinhozinho, que aqui em São Paulo tá chovendo, tá frio, tá bom para ficar abraçado embaixo do cobertor. Primeiramente, convidando os amigos que estiverem assistindo, postar seu comentário, sua pergunta, sua dúvida. Qualquer crítica também é sempre bem-vinda. E se alguém puder me dar um ok aí, que o som tá legal ou não, se o vídeo tá legal ou não, também seria muito bem-vindo. Hoje tivemos mais um dia de baixa aí no mercado, alguns indicadores já dando sinais de cansaço dessa tendência. Afinal de contas já são alguns dias de queda, né, com poucas paradas no caminho para descansar. Quem trabalha vendido, quem gosta de trabalhar vendido, já era para ter vendido, já estaria realizando seu belo lucro em pouco tempo. E aos comprados aí, resta levar o Ibovespa para comer sushi, porque já, né, enfim, precisa completar. Mas a boa notícia dos comprados é que já começam a aparecer alguns sinais aí de reversão, ou no mínimo de cansaço da tendência. Então a gente pode procurar aí alguns sinais de retorno à média, pelo menos, ou pelo menos um alívio nessa sequência de dias de baixa. Para os vendidos, a sua alegria, vai poder comprar o brilhante que a patroa, ou o relógio que a patroa sempre quis, comprar aquele champanhe mais em conta, né, mais carinho aí para agradar a patroa, que a noite promete. Vamos seguir a nossa rotina. Desculpa, não me apresentei, para quem não está acostumado, eu sou Ronaldo Krausolaf, TG, que apresenta o bate-papo sobre estratégias quantitativas todas as quartas-feiras no auditório Direct Invest, às 17 horas e 40 minutos, e hoje, como eu disse, a gente começou um pouco mais cedo. O tubarão falando que está picotando. Eu vou tirar minha cara, tubarão, ver se melhora aí, por favor, porque isso daí é a questão da net. Aqui está tudo em ordem, eu estou acompanhando aqui, eu estou com um retorno de vídeo aqui, para mim está tudo em ordem. Vou tirar minha cara, ver se melhora aí. Se continuar picotando, você me avisa. Vamos direto para o gráfico, vamos seguir a nossa rotina, né? Vamos colocar o gráfico do Ibovespa. Quem não estiver vendo o gráfico, aumenta o zoom do navegador ou vai diretamente na página do live stream e assiste em tela cheia. Obrigado, tubarão, pela pronta resposta. Temos aqui o gráfico do Ibovespa, como a gente está vendo aqui, tirando alguns poucos dias de descanso, né, esses dias intermediários aqui que tivemos alguma reação, o Ibovespa já vem caindo desde o teste da resistência lá dos 57 mil pontos, né, que a gente tem comentado no nosso chat. Perdeu o primeiro suporte no 54.400, perdeu o segundo suporte em 52.400 e vem acelerando essa queda aí até vai saber quando. Mas os sinais de cansaço, vou dar aquela famosa olhada mais longa. Como eu disse anteriormente, a perda dos 52 mil pontos tenderia a acelerar essa queda, seja pela simetria, seja por um suporte um pouco mais importante aí. E eu havia comentado que as próximas paradas, a gente chegou hoje que seriam os 49.500 e depois só lá nos 47.800, ou seja, teria mais um tempinho para cair. Olhando o Ibovespa pela ótica da estratégia do retorno à média aí, a volatilidade do Ibovespa está em torno de 28%, aquela volatilidade histórica anualizada. Então vamos arredondar para 30% para não deixar ninguém triste. E o Ibovespa já estaria bem acima, né, deixa eu conferir aqui direito, desculpa pessoal, a volatilidade histórica do Ibovespa está em 22%, desculpa, eu estava olhando outro número, está em torno de 22%, então significa que um afastamento da média em torno de 7% já seria um tanto quanto extremo aí. O Ibovespa já está afastado da média aproximadamente 10%. Né? Então a média está aqui em torno dos 54 mil e o Ibovespa está em 49. Então daria aí 5 mil pontos aproximadamente. Em 50 mil está afastado 10%, sendo que numa estratégia de retorno à média seria de 7 a 8% já para procurar aqueles sinais de reversão.
Então é por isso que eu disse no começo do nosso programa aí, que o Ibovespa já estaria numa situação de retorno à média, aí, procurando sinais para retorno à média. Gentileza pergunta, boa tarde, TG, poderia explicar esse retorno à média? Sim, Gentileza, posso explicar. É o seguinte, a maioria das estratégias de mercado aí, seja ela de análise fundamentalista, de análise técnica, elas sempre estão buscando algum tipo de rompimento ou algum tipo de retorno à média. Então, fazendo um paralelo, o que é um rompimento? Rompimento é quando você tem uma faixa de preços, no caso da análise técnica, que é formada uma resistência ou um suporte e os preços não conseguem vencer essa faixa de preços aí. Lembrando que por mais que você coloque um valor ali na boleta, suporte e resistência são zonas de preço, não é exatamente um número. Então é uma zona de preços onde entra, no caso do suporte, os suportes são formados por uma zona de preços onde entra a força compradora. E as resistências são formadas por uma faixa de preços onde entra a força vendedora. Quando existe um rompimento desses patamares, existe uma aceleração do movimento. Ou seja, se está rompendo uma resistência, a tendência é que continue esse movimento de rompimento, seja ascendente, ou no caso do suporte, seja descendente, né, por uma entrada de vendedor, de players aí. Por quê? Porque se romper uma resistência, quem está vendido é acionado o stop de quem está vendido. Se rompe o suporte, é acionado o stop de quem está comprado. Então existe uma aceleração desse movimento. Então isso é uma estratégia de rompimento. Fazendo paralelo com a análise fundamentalista, o rompimento seria você comprar empresas de crescimento. Quem compra rompimento é aquele pessoal que comprou Apple e Microsoft em 1980. Está comprando crescimento, está comprando uma empresa que vai valer muito daqui a um tempo. Essa é só um paralelo. Assim como muitas outras estratégias, mesmo de arbitragens estatísticas, mesmo quem compra pozinho de opção, está apostando num rompimento. Então dá para você colocar várias estratégias de mercado embaixo da asa do rompimento. Há um ano atrás aproximadamente eu comecei a fazer esse programa, e no primeiro programa ou no segundo programa eu passei uns slides. A gente pode fazer um comemorativo de um ano de programa aí. Eu posso passar os slides de novo e explicar, mas é mais ou menos o que eu estou falando agora. No caso, assim, o Jorge Soros é o cara do rompimento, aquele cara que faz uma análise macro lá e aposta contra a Libra, aposta contra o Yen, ou seja, ele é um cara de altas apostas, é um cara do rompimento. Paralelamente, a gente tem o retorno à média. O que é o retorno à média? É aquela galera que acha, que defende que o mercado é eficiente, ou tem, vamos dizer, tem períodos de eficiência, e que quando ele tem movimentos exagerados, seja para cima ou seja para baixo, aposta no retorno à movimentação normal. Como estratégia aqui no programa, a gente mostra uma estratégia, de cada uma para facilitar, mas existem várias estratégias, tanto de retorno à média como de rompimento. Então, no caso do retorno à média, a gente aposta que os preços vão voltar para próximo no caso aqui, da média de 21, aritmética. Só que não é aposta à torta direito. A gente filtra os sinais dados pelo preço, seja com a banda de Bollinger, seja com volume, ou seja com IFR. E no caso de uma compra, a gente compra múltiplos lotes e aposta com um objetivo ou o fundo perdido ou a média de 21. Isso seria o retorno à média. No caso de uma compra, a gente poderia estar comprado e fazer algum determinado setup de retorno à média, como fechou fora, fechou dentro, um candle fora da banda de Bollinger, ou os preços trabalhando fora da banda de Bollinger,
para, no caso de Petro e Vale, ou a GX até, lançar opção, apostando que o mercado vai no mínimo dar uma congestionada, e daí você vai ganhar com o tempo. Então são várias estratégias. O lançamento coberto, por exemplo, é uma estratégia de retorno à média. A venda de volatilidade é uma estratégia de retorno à média, que já é estratégia com opções. No caso do rompimento, o que a gente busca? Um rompimento de uma faixa de preço, seja ela para cima ou para baixo, seja suporte ou resistência. Quais são os filtros? Bem, a média de 21 tem que estar próxima, tem que ser um candle bem direcional, ou seja, um candle que abre embaixo e abre próximo da mínima e fecha próximo da massa, com alto volume e tendo a confirmação no dia seguinte, enfim, são apenas filtros que a gente coloca. Dentro do programa a gente mostra que uma estratégia de retorno à média e uma estratégia de rompimento, por ser mais básico, mas é aquela história, existem variações em torno do mesmo tema, dá para usar mais indicadores, mas a gente defende essas aí pela simplicidade e por ser mais didático apenas. Então, o retorno à média é isso, a gente aposta que o mercado vai voltar à normalidade depois de movimentos exagerados. E o rompimento a gente aposta no reforço do movimento após a superação de uma zona de preços ou após ter feito algum tipo de movimento. Espero ter me feito claro. Se eu não fui claro, por favor, volte a perguntar o que você não entendeu. Mas podemos aí agendar uma palestra um dia sobre retorno à média e rompimento, que eu acho que é meio o geral do mercado, né? Dá para a gente resumir praticamente todas as estratégias em cima de rompimento e retorno à média. Beleza, gentileza, se fui bem explicado, então eu fico muito contente. Mas vamos voltar para o Ibovespa, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma análise de papel, eu separei alguns poucos papéis para a gente dar uma olhada como destaques positivos ou negativos do dia de hoje, mas vamos seguir aqui. Vou falar de Ibovespa, Petro e Vale, depois vocês podem pedir o que vocês quiserem. Se vocês não pedirem, eu vou pelos meus, vou nos destaques positivos e destaques negativos da semana. Como eu estava dizendo, depois do Ibovespa perder aquelas zonas de preços citadas, ele acelerou o movimento, queira ou não, já caiu dos 53 mil pontos aproximadamente, já veio para os 49, ou seja, caiu aí seus 8%. Quem aposta no rompimento teria vendido na perda, primeiramente uma parte nessa perda aqui, já que a média estava bem próxima, né? Vendido uma pequena parcela, caso o Ibovespa fosse uma ação, ou que para quem trabalha com índice, e depois outro rompimento aqui na zona dos 52.400, 52.500, e depois disso ainda o Ibovespa já acelerou. De negativo, assim, ou contra essa estratégia, está o OBV, que ainda não perdeu o fundo, mas já vai se aproximando. O fundo do OBV foi aqui, né, no dia 25, e mesmo ele perdendo o fundo no preço, que era o que eu estava notando como aspecto positivo, que poderia ter a reversão do Ibovespa para uma tendência de alta para ir testar pelo menos os 63.500 aqui, mas não foi o que aconteceu. Várias notícias ruins, várias situações aí, a desconfiança dos investidores no mercado brasileiro, no caso, né, e com o nosso queridíssimo condução da política econômica aí, tivemos rompimento para baixo desse suporte, e como eu disse anteriormente, só teríamos um suporte mais claro lá longe, lá no dia 4 de 10 de 2011, ou seja, praticamente um ano e meio atrás, primeiramente nos 49.550 mil, e depois a mínima de 2011, depois da quedona em 2011, lá nos 47, que é onde a gente está parecendo que vai, né, lá, até pelo menos testar aí os 47 e ver se segura, para depois voltar a subir. Isso baseado em simetria e olhando a movimentação. Mas se a gente reparar, o nível do OBV aqui já está bem acima, a gente está com o OBV bem baixo, indicando uma certa saída de dinheiro do índice, pelo menos tomando como consciência o índice. Se a gente olhar pelo IFR, a gente já vê que tanto o IFR já está numa zona de suporte aqui perto do 20, né? Esse é o IFR de 14 períodos, ou o IFR já está em 20,66 aqui, então é uma zona de suporte de IFR, e o estocástico já está bem sobrevendido, né, em 2,84, ameaçando já dar cruzada. Isso é só para a gente identificar o cansaço já dessa empurração para baixo. Eu já vi IFR ficar sobrecomprado ou sobrevendido por longos períodos, e o estocástico também ficar sobrevendido por longos períodos. Isso é só uma indicação.
O Gentileza falando, eu vou buscar crianças na escola, um abraço, obrigado, beleza, um abraço para as crianças. Bom dia dos namorados para você, Gentileza. Então, só fazendo uma leitura aí do Ibovespa nessa movimentação do Ibovespa. O que eu espero do Ibovespa, que ele tenha mais uma movimentação mais forte aí para dar aquele clímax. Eu já imaginei que o clímax já tinha sido dado ontem, mas hoje teria que ser um dia mais positivo, mas não foi mais um dia de baixa. Então é possível que a gente tenha mais um candle negativo, tirando o fato que quinta-feira é um dia contra a tendência. Então ou hoje ou ontem hoje já era para ter tido um candle já um pouco mais positivo, mas não teve. Então amanhã pode ter um candle mais positivo ou um clímax de venda para atingir lá os 47, ou seja, amanhã teria que cair mais uns 5%, 4% aí para chegar naquele nível. E aí então um candle de reversão, entrada de força compradora e etc, etc. O que seria apenas mais um dado. Pelo menos até ontem, onde eu acompanho, os estrangeiros já estavam diminuindo as posições vendidas e aumentando as posições compradas em índice, no índice futuro. Então isso é um sinal de que uma reversão pode estar próximo, mas é só um sinal, não quer dizer nada. Lembrando que eu sempre gosto de falar, que eu não sei quem, aí não lembro quem disse, que o mercado sempre toma o caminho de maior estrago. Então quando a gente tem muita gente esperando que vai reverter, aí que o mercado afunda mesmo de vez. Então é só lembrando as máximas do mercado aí, que se bem que a sell in May aí já não deu muito certo, né? Foi o sell in June, né? No caso. Então, sem mais delongas, vamos para Petro e Vale. Já falei demais, já filosofei demais aí na questão. Vamos ver se eu consigo. Tenho apanhado desse negócio que não faz ideia. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Não estou conseguindo, para variar. Impressionante, não me acerto com esse Shark de maneira nenhuma. Bem, vamos por aqui mesmo, vai. Não tem problema. A gente dá um jeito. Que não tem jeito, ajeitado está. Então aqui tem primeira expectativa negativa de hoje aí é a Petro. Né? Ontem fez um candle totalmente fora da banda de Bollinger. Aqui também no dia 7 teve um candle totalmente fora da banda de Bollinger. Ontem tinha feito um candle que poderia significar alguma reversão aí muito próxima de uma resistência lá nos 18,80, 18,70 que a gente tinha cantado a bola, mas hoje trabalhou muito pouco tempo acima disso e veio abaixo com tudo. Também não atingiu, tirando pelo volume, não atingiu aquela distância da média que a gente sempre gosta. A média de 21 está em 19,65 e hoje fechou 18,12. 18,12 dá 1,50, 1,50 em 18 não dá nem 10%. A volatilidade da Petro está em torno de 30%, 28, 20, ontem estava 28, 29, hoje eu não vi como fechou. Então teria que estar afastado 10% da média para a gente ter algum tipo de retorno. O que dá para esperar aqui? Está muito próximo de um topinho anterior nos R$18, né? 18 reais aproximadamente, mas é um topinho muito fraco. Aparentemente a Petro tem tudo para vir testar lá a zona dos R$16 de novo. Se bem que ainda ela está mais forte do que a Vale está bem pior que isso. Mas ela está chegando próximo de um topinho anterior, de uma zona que já foi fundo dessa congestão aqui nos 17,70, R$18. E teve um topinho aqui também anteriormente nessa zona. Então essa é uma zona também importante da Petrobras e é a zona de 50%. Vamos colocar aqui para eu não falar bobagem. E é a zona dos 50% do Fibonacci, que agora está nos 18,28. Né? Ou seja, essa zona aqui é uma zona, e no máximo chegando a 17,70, que é uma zona entre 17,70 e 18,28. 28 é demais, né? 18 e 20, que é onde esperamos que, se for para a Petrobras reverter, pelo menos para vir fazer um pullback no fundo perdido aqui em cima e fazer um novo teste da resistência nos R$19, é onde ela pode fazer um candle de reversão para fazer o pullback. Se ela continuar afundando, é muito provável que ela venha testar o fundo, que atualmente está
entre 15,90 e 15,70 aqui. Também não está bonito para a Petrobras. Também na OBV ela não indica a perda do fundo, que se bem ela já perdeu no preço, mas não perdeu no indicador. E no caso do acumulação, só dá uma olhada, ela também não perdeu, ela na acumulação já perdeu o fundo lá que ela tinha perdido, tanto no preço quanto no indicador de acumulação. Deixa eu ver se eu consigo trazer de novo. Não consigo, é impressionante. Mas enfim, vamos assim mesmo. Então a Petrobras deu um sinal mais negativo, já está no quinto dia também de queda. Esperamos algum tipo de reversão por aqui. Se não reverter por aqui, só vai reverter só o próximo passo de reversão, né? O próximo ponto de reversão é lá nos 15,90. A Vale, um pouco mais feia, já que ela perdeu o fundo, né? Impressionante. A Vale perdeu o fundo dos R$30, 29,70 que a gente tinha comentado, deu uma oscilada e depois ontem teve um gap. Estava fazendo um candlezinho bonito, poderia ser algum tipo de candle de reversão próximo da banda de Bollinger, mas no final do dia de ontem a Vale também acelerou, fechou na mínima e hoje perdeu a mínima de ontem, só confirmando a continuação dessa tendência de baixa da Vale. Já perdeu o fundo aqui no acumulação e distribuição, volumes na média, um pouquinho acima da média, mas nada que assuste. Mas a má notícia da Vale é que, vamos achar, o suporte da Vale está muito longe, então não dá para achar que vai ter um suporte de memória. Vamos ter que colocar mais registro aqui um momento, pessoal. Impressionante, impressionante. Vai lá, velho. Vai assim mesmo. Então, se a gente olhar, estava falando aqui, se a gente olhar aqui na Vale, olha aonde a gente vai ter suporte só na Vale. O primeiro suporte era nos 28,15, ela já perdeu, né? O próximo suporte na Vale é lá nos R$22 aproximadamente, se bem que tem um fraquinho aqui nos 27, que também pode segurar. A acumulação não caiu tanto se a gente olhar na base histórica aí do tempo, né? Mas já mostra uma saída de dinheiro da Vale. E aquele suportão que a gente falava que não podia perder, que tinha dois suportões ali, primeiro nos 32 aproximadamente, e depois nos 30, 29,80, também ela já perdeu, e depois tem uma concentração de topos e fundos em torno dos 27, que é onde ela está lutando aí. A coisa realmente não está muito boa para a Vale, as commodities caindo, China desacelerando, então só um monte de má notícia, né? Para a Vale não tem como segurar, mas como a gente sempre busca aí estratégias de retorno à média, de rompimento, já teve uma estratégia de rompimento na Vale, não tão clara assim, mas ontem a perda da mínima em gap já gerou uma estratégia de venda na Vale aqui, e por enquanto o stop da estratégia de venda ficaria no fechamento do gap aqui para quem está vendido em Vale. Topos e fundos descendentes, as três médias alinhadas para baixo, tudo indica a continuação da queda da tendência de baixa na Vale. Fazendo as continhas aqui, 29,76 para 27, 27,40, daria 2,30, não dá nem 10% de afastamento na média. A volatilidade anual da Vale está em torno de 35%, teria que estar afastado 12% da média para ter algum tipo de estratégia de retorno à média na Vale. Então, deixa eu ver se tem pergunta. Não temos perguntas, não temos comentários. Destaques, vamos ver se tem alguém. Pergunta: vamos às boas notícias ou às más notícias hoje? Primeiro, quem quer? Vamos aos destaques negativos ou os destaques positivos primeiro? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se ninguém responder, eu vou fazer do meu jeito aqui. Eu não gosto de deixar, hoje é dia dos namorados, né? Não gosto de deixar ninguém triste ir embora para casa. Vamos ver se a gente dá primeiro as boas notícias ou as más notícias primeiro, né? As más notícias não, né? As
Vamos aos destaques do dia. Vamos aos destaques positivos primeiro ou vamos aos destaques negativos primeiro? Dou-lhe uma. Bem, ninguém respondeu, então vou fazer do meu jeito. Destaques negativos é bem mais fácil, né? Depois a gente vai com uma coisa positiva. O Tubarão falou positivo, né? Então, destaques positivos, Tubarão. Então tá bom, foi você que falou. Destaques positivo. Destaque positivo de hoje do pregão. PDG. PDG subiu 8% hoje. Olha que beleza. E em cima do suporte, ontem fechou abaixo do suporte, hoje não reagiu, aliás, hoje reagiu, né? Então ontem a gente teve um sinal ruim, né? Que seria quase um sinal de rompimento. Qual foi o motivo? Por que esse rompimento não vingou? Aproveitando aí o Leilson, a TG está picotando muito, acredito que seja a minha net. Cara, eu tô aqui com o retorno ligado e tô vendo aqui tranquilo. Eu assisto, eu transmito por uma net e recebo por outra net e para mim aqui tá normal, cara. Talvez seja a sua internet. Tenta assistir depois no YouTube que talvez melhore. Mas vamos lá. Ontem a gente teve um sinal negativo na PDG de rompimento, né? Perda do suporte aqui nos 2,14. Lembrando que é muito ruim trabalhar com ações de baixo valor, porque cada centavo de movimentação é muito grande, mas a PDG é líquida, né? 2 milhões praticamente de movimentação, com 3 e tanto, deixa eu ver aqui, 1 milhão e tanto, é isso? Não, 10 milhões? Deixa eu, tô vendo coisa aqui. 10 milhões de média, hoje movimentou 19 milhões, então ontem tivemos uma movimentação em PDG abaixo da média. Então esse é o primeiro sinal do porquê que esse rompimento não foi para frente. O Vini demorou para responder, cara. As ruins primeiro. Tubarão pediu positivo, eu tô falando positivo. Beleza, então qual foi? Ontem teve um rompimento para baixo. Podia ter entrado no rompimento dos 2,15, 2,14 na perda, né? Dos 2,15, 2,14 na PDG. Mas qual é o motivo? Eu não vou falar que é por causa disso, mas longe da média, a média de 21 estava longe, estava horizontal. Então, normalmente rompimentos, a média de 21 tem que estar um pouco mais próxima e o volume foi baixo, abaixo da média. Então, esse é um sinal do porquê eu talvez não entrasse na venda da PDG ontem. E hoje teve uma reação com uma movimentação bem acima da média, quase o dobro da movimentação média, uma linha de contra-ataque aqui. Então, no mínimo a entrada já seria na superação da máxima de ontem, né? Abriu no meio do candle e superou a máxima de ontem. Aqui já poderia ter dado entrada com no mínimo o primeiro objetivo na média de 21 lá nos 2,39. Então hoje a PDG subiu, mas como eu disse, não deu nenhum sinal de entrada nela, assim, que desse para eu peguei esse movimento, não teve nada. A única entrada que teria aqui seria a superação da máxima de hoje, de ontem. Por quê? Porque quem vendeu o PDG ontem, o stop estava em cima da máxima de hoje. Então, quem vendeu o rompimento dela aqui, apostou no rompimento para baixo da PDG, o stop estava na máxima de ontem. Então, o rompimento da máxima de ontem obrigaria o pessoal que vendeu a encerrar a posição. Assim como no rompimento de compra, quando a gente tem o candle de rompimento, quando tem o dia do rompimento, o stop fica abaixo da mínima do candle que rompeu. E a perda da mínima obriga todo mundo a estopar, por isso que quando perde a mínima do candle de rompimento existe um movimento ao contrário. Então talvez não dá para muito ser nem um pierce pattern, né, que o pessoal fala, uma linha penetrante, e não dá para ser uma linha de contra-ataque isso aqui, porque o candle já abriu no meio. Então é um tipo de uma linha de contra-ataque assim, meio por trás, porque ela já abriu no meio do candle de ontem, subiu, mas a estratégia seria entrar na máxima para quem estava acompanhando, que seria no contrapé de quem vendeu ontem, que seria a máxima. Não. Então não dá para falar que eu sou fodão, que eu peguei essa aqui, que eu comprei PDG, mas foi um destaque positivo, sem dúvida, no dia de hoje. Do lado negativo, nem precisa falar, OGX mais uma vez, aí sim, perdendo a OGX, não dá nem para ver o gráfico direito, né, de tão
tão comprimida que ela está, mas aí sim, né, se bem que a média é muito longe, mas perdeu uma zona de suporte lá nos 1,22 que a gente tinha comentado a semana passada. Já ontem perdeu em fechamento e hoje confirmou com mais um candle bem grande, quase 11,11% de queda, que é o velho problema das ações de baixo valor. Cada centavo é 1%, né? Então se é R$1, ela está R$1 e pouco, cada centavo é quase 1%. Mas nem tem mais OGX para alugar, mas daqui é uma estratégia de rompimento, se bem que longe da média. O rompimento já teria sido aqui lá nos 11,60, né? Para quem aposta em rompimento, a primeira venda de OGX já seria nos 11,60. Na verdade, a primeira venda já seria aqui na perda da média de 21 no dia anterior, mas teve 3 pontos de venda em OGX e hoje teria sido o terceiro. Ontem foi o terceiro ponto de venda, a perda da mínima de ontem confirmaria essa venda. Não tem mais não tem mais referência de OGX para o outro lado, ela já está na mínima da cotação dela, e a perda dos 22 só teria acelerar esse movimento para baixo. A gente pode fazer com um monte de algebrismo aí. Eu posso colocar uma projeção de Fibonacci para tentar achar onde que pode parar, mas não dá para achar um número. Muita gente fala em 80 centavos. Não achei OGX negativa não, perdeu R$1. Aí ela chegou nos 1,04 aí, então pode ser que segure nos R$1, mas o pessoal vai já tem aí os fundamentalistas falando que ela vale 80 centavos. Já vi projeção de Fibonacci que ela vai chegar nos 80 centavos, então quando vira consenso vai chegar nos 80 centavos, acabou. No caso de estratégia, eu prefiro ver alguns pontos. Bem, ela está com uma volatilidade de quase 100%, 100% ao ano. Ela teria que estar 30% longe da média, ela já está aproximadamente 50% longe da média. Teve uma movimentação acima. O único critério que ela não cumpriu com retorno à média hoje foi fechar 10% da volatilidade, ou seja, ela não fechou 10% fora da banda de Bollinger. Então, se ela tivesse fechado 10% fora da banda de Bollinger, aí sim seria uma estratégia de retorno à média, e a gente poderia colocar aí 1/3 de uma futura posição aí em OGX. A gente poderia colocar 1/3 apostando no retorno à média, mas se amanhã ela fizer um candle bem negativo e chegar próximo dos 80 centavos, quem sabe não vale a pena. Mas pela distância da média de 21 e pelo volume, já poderia ter dado uma entrada de compra. Só faltou cumprir o critério da banda de Bollinger aí para ser uma entrada perfeita em OGX. Tubarão, OGX pelo fundamento vale unidades de centavos de reais. Eu escutei algumas aí, aquela história, vale o que vai primeiro, pelo viés da ancoragem, né? O primeiro que falou que vale 80 centavos, agora todo mundo vai falar que a OGX vale 80 centavos, daí vazou a notícia, que eu considero até positiva, né? Vazou a notícia que o EIC tinha vendido OGX a 1,30, 1,20, 1,40. Então quando começa a ter muita notícia ruim é porque tem alguém querendo comprar. Então eu já começaria a procurar alguns pontos de reversão, mas não estou aconselhando ninguém a fazer isso para trabalhar com uma ação que está com 100% de volatilidade histórica anual. Já tem que ser faixa roxa, não dá para ser faixa amarela, e tem que estar com os remedinhos em ordem aí. Não pode tá com o remedinho vencido e nem deixando de tomar. Promete fortes emoções, não recomendado para cardíacos. A outra que eu vi que foi um destaque de baixa aí hoje foi a BTOW3. Também tivemos uma aceleração da tendência de baixa dela de curto prazo e com volume acima da média. Então veja bem, o que eu estou vendo não é só o volume, não é só a movimentação em si, mas eu sempre vejo o volume com a movimentação. Depois dela testar um fundo e fazer aquele famoso caminho da banda inferior de Bollinger até a superior de Bollinger, sentiu lá a banda superior, sentiu a média de 200 períodos, fez um candle de indefinição e veio para baixo com força, como diz o pessoal de Salvador, né? Já vem há pelo menos 10 dias, 10, 15 pregões, parando para descansar um pouquinho, e hoje fez aquele candle
talvez de cansaço de tendência, não temos nenhuma referência do outro lado. A referência do outro lado era nos 9,48 e ela já está nos R$8. Então também bem negativa essa movimentação de BTOW 3. Então chamou atenção negativamente aí para quem pediu negativo, o Vini. Essas são as mais negativas que eu vi. Então citei uma positiva que foi a PDG, mas que também não deu nenhuma dica de entrada nem nada do gênero. De um modo geral, o mercado está bem negativo, mas algumas já caíram tanto que já está na hora. Quem vendeu já era para ter vendido faz tempo, e para quem não vendeu, não vai ser agora que vai vender, a não ser que tenha algum sinal mais claro de venda. E como já caiu demais, teoricamente demais é uma coisa muito relativa, mas como já caiu bastante, a gente começa a procurar alguns pontos de reversão, e como a gente tem aquele nosso setupzinho de retorno à média, a gente vai dar aquela rastreada no mercado e procurar quais estão cumprindo com os critérios de retorno à média. Mais uma das negativas, Klabin, né? Também não estou aqui para levantar motivo, né? Não gosto de relação de causa e efeito, como quem já está acostumado comigo já sabe. A Klabin, tivemos esse rompimento com um leve gapzinho aqui, com um volume, pouca coisa, assim, um volume tipo 3,5 vezes o volume médio, né? O volume médio é 42 milhões e ela movimentou hoje 135, né? Então só para ver o volume dessa. Então ela perdeu uma zona de... Já tinha perdido uma zona de congestão lá em cima. Eu tinha alertado, já tinha me perguntado sobre ela, eu já tinha alertado sobre a perda dessa congestão, que seria a perda de uma congestão em topo, ou seja, ela estava numa tendência de alta aqui há muito tempo, congestionou no topo e perdeu essa congestão, fez uma outra congestãozinha exatamente numa zona de suporte, lá nos R$13, R$12,90, R$13, e perdeu. Ontem ela fez o primeiro sinal, fechou abaixo da zona de congestão. Ontem já tinha sido o menor fechamento dela, e hoje ela abre nesse gap aqui dos 12,50 para os 11,50, um gapzinho de R$1 também, R$1 aí Vini, R$1 na Klabin também, um gap de R$1, e depois que ela abre com um gap de R$1, ela cai mais 50 centavos aí, né? Já que tristeza pouco é bobagem, ela abre um gap de R$1 e cai mais 50 centavos. O que fazer? Bem, aí sim, foi um movimento exagerado ou não? Ela está distante da média, praticamente R$2, ou seja, R$2 em 11 seria aproximadamente 18%, 17%. Vou dar uma olhada aqui no meu outro gráfico. Vamos dar uma olhada. Volatilidade da Klabin, que eu não sei de cabeça, que eu não sou maluco, né? Eu tenho coisa mais importante na vida para ficar decorando volatilidade de todas as ações do mercado. Mas a volatilidade da Klabin ontem estava em torno de 25%, né? Ao ano, a volatilidade histórica, 25%. Então ela teria que estar afastada da média 8,5%. Hoje, com essa queda, a volatilidade veio para 42%. Então, como a gente está olhando hoje, a gente vem aqui na média de 21, veja quanto ela se afastou, está aqui 15% afastado da média, aproximadamente 15, né? Mas nesse programa, com os dados são muito provavelmente diferentes, mas ela está 15% afastada da 14,3 afastado da média de 21. O volume foi alto. Que mais? O candle foi totalmente direcional, né? Vamos voltar lá para o chart. O candle foi totalmente direcional, né? Assim, fechou, a mínima foi 11 e deixa eu ver aqui, mínima low 11,12 e ela fechou 11,25, ou seja, ela uns 10 centavos, né? 10, 12 centavos. Então ela fechou bem mais próximo da mínima, com candle alto e totalmente fora da banda de Bollinger. Dentro da nossa estratégia, se isso aqui fosse uma sequência de queda e fizesse esse candle, seria uma entrada. Pô, TG, mas por que você não está entrando aqui para o retorno à média? Por causa do maldito do gap. Toda vez que tem um gap,
ferra com a estratégia, entendeu? O gap é o seguinte, quando a Klabin hoje abriu com um gap de R$1, qual é a atitude? Bem, ou ela vai fechar esse gap, porque a abertura foi exagerada para baixo, ou ela vai fechar esse gap, ou ela vai continuar esse gap. O que aconteceu hoje? Ela continuou esse gap. Eu nem sei qual foi o desenho dela no intraday. Então, provavelmente ela abriu e veio para baixo, continuou vindo para baixo. Então, quem trabalha no intraday vendido, ela perdeu a mínima da primeira hora, o cara continuou vendendo e fechou no final do pregão. Isso foi a movimentação de hoje. O que fazer? Bem, eu acho arriscada a entrada nela hoje no fechamento. Como eu disse, a estratégia da gente é se ela viesse numa tendência de baixa e fizesse um candle parecido com esse, a gente compraria hoje no fechamento uma parte. Por quê? Pela distância da média, candle totalmente fora da banda de Bollinger, um volume alto. Por quê? Porque se teve gente vendendo nesse preço, teve gente comprando nesse preço também. Então esse volume é o volume de compra e venda. Então a gente estaria apostando com o pessoal que comprou nesses patamares para uma eventual estratégia de retorno à média. Lembrando, a primeira entrada dessa estratégia de retorno à média é kamikaze, não tem um stop próprio aqui. A gente tem que calcular meio de zóio nesse stop, ou por alguma referência gráfica de média, ou tem que dar uma boa, vamos dizer, no mínimo aí 10% da volatilidade. Ou seja, o nosso stop numa entrada estaria 4% abaixo dessa média, um stop seguro, que é 10% da volatilidade anual dela. Então, 4% de 11 estaria 40 centavos aproximadamente, é isso? 40 centavos, isso aí. 4% dela estaria 44 centavos, 45 centavos abaixo da mínima de hoje, um stop seguro para ela. Então é a entrada kamikaze. Lembrando que essa entrada é 1/3 da posição de entrada de hoje. Só 1/3, que é a nossa estratégia. Mas como eu disse, esse fela da mãe desse gap acaba estragando tudo. Então qual que é a próxima estratégia? Bem, na superação da máxima de hoje, que foi em 11,68, quiser deixar uma beirinha 11,70, a gente compra no rompimento da superação da máxima de hoje, apostando no fechamento do gap lá nos 12,20, 12,22. Olha, veja bem, são 50 centavos esse fechamento de gap, né? Da mínima de ontem para a máxima de hoje. Vai dos 11,68 até 12,22, né? Daí já dá aí uns 60 centavos, já é uma boa entrada aqui apostando no fechamento desse gap. Lembrando que o objetivo é ou no fundo anterior, aí nos 12,50, ou na média de 21, para quem quiser um trade mais longo, que seria a perda, que a média vai continuar caindo, que seria a perda do fundo da congestão de topo lá. Então, eu não entraria hoje no fechamento e esperaria mais um candle. Se amanhã eu fizer um candle de reversão, pode-se pensar em entrar no fechamento do candle de reversão e depois outra entrada na superação da máxima do candle de reversão. Hoje ficaria muito arriscado, seria também para cardíacos fazer a entrada em Klabin. Mas como eu disse, se fosse simplesmente uma tendência de baixa e esse último candle de hoje, o candle final da tendência de baixa, encaixaria perfeitamente na nossa estratégia de retorno à média. O que ferrou tudo foi o maledeto do gap. Agora entrando aí na pergunta, o Leilson, que já vem se tornando frequente nos nossos chats também, o Leilson já pediu para a gente dar uma olhada em Grendene, que é outra que a gente também estava de olho, fazia tempo aí na Grendene. Vamos olhar a Grendene, vamos ver, errei de novo, né? GRND ou é DN, eu nunca sei. Eu sempre confundo. Beleza. Vai lá, Leilson. A pedidos, então, a Grendene. Congestão de topo, depois uma longa tendência de alta, é uma das poucas que estava em tendência de alta, teve aquela contração de volatilidade aqui, rompeu, veio dois candles fortes de realização, que é aquela chacoalha os mãos fracas, né? Quem não tenha certeza do que estava fazendo, chegou praticamente aí lá no fundo da congestão para pegar o stop de todo mundo. Ela continuou subindo, candle praticamente totalmente fora da banda de Bollinger aqui. Dois candles seguidos, perdeu a mínima do candle, congestionou, encerramento de posição,
e engatou uma tendencinha lateral aqui, mais filha da mãe. Também já era para quem estava comprado, podia ter encerrado tanto no fechou fora, fechou dentro, quanto na realização parcial. Fez um outro candle daqueles que é para matar o stop de todo mundo, congestionou de novo e no dia 31 de maio fez aquele candle super direcional no final de 3 dias. A gente até comentou nela que podia fazer, a gente podia entrar no nosso trade contra a tendência aqui pelo volume, pela distância do fechamento fora da banda de Bollinger, e a única coisa que não pegava muito era a distância da média, mas que estava muito em cima. Mas ela fez também como é que eu vou dizer, um retorno à média de livro aqui, porque ela vem numa tendência de baixa, engata 2 dias de queda. Vou dar um zoom aí, pessoal, para vocês verem melhor a nossa estratégia. Ela vem nessa tendência meio lateral descendente aqui, né, meio caindo devagarzinho, que é aquele jeito que a gente não gosta de ver queda. Daí vem no dia 31 ela vem e faz um candlezão fechando na mínima, fecha longe da banda de Bollinger aqui, né, da média de 21, desculpa, que a média de 21 estava em torno dos 21, deixa eu ver se é isso mesmo. A média de 21 estava em 21,93, vai, 22 reais, para não, né? 21,90, ela fechou 19,60, ou seja, R$2,30 longe, né? Isso, R$2,19, R$2,30. A gente comentou sobre ela aqui, e depois muito fora da banda de Bollinger. Então aqui seria a primeira entrada, a segunda entrada no candle do dia seguinte, puxa o stop que estava longe para a mínima desse candle, rompeu o candle seguinte. A gente chegou a comentar, assim, procura no YouTube, acho que eu comentei da Grendene, que é uma que a gente estava acompanhando faz tempo. Daí fez um candle de reversão muito próximo da média de 21, perdeu a mínima desse candle e teve 4 dias negativos. Então aqui nós tivemos o retorno à média escrito, né? 3 entradas, uma realização parcial com candle, por causa do candle de reversão próxima da média de 21, e a perda da mínima desse candle em fechamento no dia seguinte, no dia 6 de junho. E depois disso ela já saiu dos 20,80 e chegou até os 19,80, ou seja, caiu mais 5%. Olha como é uma estratégia que faz sentido. E hoje ela faz um candle positivo também. Aí podíamos comentar, olha, ela fez um candle positivo superando a máxima de ontem, próximo do suporte. Poderia ter dado a entrada, lembrando, de novo, qualquer entrada nela aqui, ó, compra de suporte. Bem, se ela não perdeu o fundo, ela pode estar entrando numa tendência lateral. Tendência lateral, compra suporte e vende resistência. Então, justificaria a entrada de hoje na superação da máxima de ontem em 20,08, com o objetivo média de 21 e próximo do topo do candle lá nos 20,50, 21,50. Então, quem comprou em 20,08 hoje pode pensar próximo lá dos 21,20, 21,50, realizar parcialmente, que é próximo da resistência. Ora, comprei a 20, se ela chegar até 21, já tem meus 5%, vamos embora dormir. E já vão pagar o jantar para a patroa. Então esse é o Grendene. Leilson, se entendeu o Grendene, para mim também já tá bom, só comentando aí. Qual seria o aspecto negativo? Se ela perder aqui a mínima do dia de ontem em 19,70 e não fizer nenhum candle de reversão. Lembrando que o suporte em Grendene está entre 19,63 e a mínima lá do candle de reversão, que é 19,01 certinho. Então, primeiro, para quem trabalha com stop mais longo, achando que a Grendene vai reverter e continuar subindo, stop abaixo de 19, perdeu 19, tchau, muito obrigado. Para quem trabalha num prazo um pouco mais curto, stop abaixo da mínima de ontem, 19,70. Para quem comprou nos 20 aí, né? Quem comprou esses 20,08, que é a máxima de ontem, 20,05, que é a máxima de ontem, hoje já deu uma andada. Se superar a máxima de hoje, compra mais um pouquinho para aumentar o lote e ir buscar lá os 21,50, 21,40. Pessoal, estou falando há 50 minutos, eu acho que já está bom. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Não vou voltar a câmera na minha cara, porque pode ser que trave. Então, eu desejo um feliz Dia dos Namorados a todos, que compareçam hoje com a patroa, que hoje a patroa merece, não só hoje, mas todos os dias. Lembra, levar para jantar fora, tomar um bom vinho. O mercado está muito ruim, vamos ver se pelo menos
o Dia dos Namorados com a patroa aí paga o dia de hoje. Valeu, pessoal, muito obrigado pela presença, valeu Gentileza, valeu Tubarão, valeu Vini, valeu Leilson. Tenham todos um bom final de Dia dos Namorados. Amanhã a gente tem o chat de mercado com o Roxo, opções avançado com o Roxo também, e os chats normais do Cobra. Muito obrigado pela presença de todos, tenham todos uma boa noite. Vamos ver se eu consigo colocar minha cara. Se não travar, eu dou tchau de novo. Se travar, tá dado tchau. Valeu, pessoal, um abraço. Não travou. Beleza, galera, boa noite, obrigado. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe.